Bom dia, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu estou muito feliz de estar aqui mais um dia com você para nós compartilharmos a palavra de Deus, continuarmos nesta série de Marcos no capítulo 4, falando sobre o Deus que acalma as minhas e as suas tempestades. Hoje nós vamos meditar aqui no versículo 37 e 38, e amanhã nós vamos concluir esta passagem, concluir todo esse estudo que nós estamos fazendo ao longo desta semana, desde segunda-feira. Você que está aqui comigo desde segunda-feira, é um prazer enorme estar aqui com você e poder compartilhar desta palavra que é viva e eficaz e que pode fazer a diferença na minha e na sua vida. Diz assim a palavra do Senhor. Mas antes aqui de meditar na palavra, deixa o seu like nesse vídeo, também se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. É só apertar esse botãozinho vermelho aqui embaixo da sua tela, botão subscrever, e também ative as notificações aqui no sininho para você ser notificado em primeira mão quando sair um vídeo novo aqui no canal, para você ser abençoado. E todos os dias, a partir das 6 horas da manhã, terá uma palavra, uma oração da manhã aqui neste canal. Você pode assistir enquanto está tomando seu café da manhã, enquanto você está indo para o trabalho, e assim você ser fortalecido no Senhor e nesta palavra que pode mudar o rumo, o destino do seu dia, da sua vida espiritual. Então diz assim a palavra do Senhor: Logo, uma tempestade se levantou e as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. E os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? E Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-te. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Os discípulos aqui neste momento que essa tempestade chegou, provavelmente eles tentaram de tudo para manejar aquela embarcação, abaixaram as velas, estavam tentando controlar o remo, a direção daquele barco, remando para fugir da tempestade. Porém, eles não tiveram sucesso. Eles não conseguiram controlar, manejar aquela embarcação para fora da tempestade. Eu acredito que eles tentaram de tudo. Embora o texto não fale que eles fizeram isso, mas eu acredito que os discípulos tentaram fazer isso, porque muitos dos discípulos eram pescadores, eram homens habilidosos na pescaria, eles trabalhavam com aquilo, era o ofício profissional deles. Então, por alguns conhecer de embarcação, conhecer aquele ambiente, aquele local, eles estavam familiarizados com aquele local. Eu acredito que eles tentaram fazer de tudo, porque isso é natural do ser humano, tentar fazer algo. Então, eu acredito que eles tentaram do jeito deles, da forma deles, só que eles não tiveram sucesso. E quando eles perceberam que eles iam morrer, eles foram acordar o Mestre, foram acordar Jesus e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa? É interessante que esta fala dos discípulos aqui parece que há um tom de acusação, de reclamação. Para eles, parecia que Jesus estava despreocupado, parecia que Jesus estava indiferente. A ausência de Jesus ali, porque Jesus estava dormindo, para eles representava uma despreocupação do Mestre,
uma indiferença do mestre com a vida dos discípulos. Porque os discípulos, eles estavam tomados pelo medo, eles estavam tomados pela ansiedade, a preocupação com a vida deles. A falta de confiança, ela nos leva sempre ao medo, à ansiedade, à murmuração e ao desespero. Os discípulos, eles já haviam testemunhados muitos milagres. Eles já haviam testemunhados muitos feitos, curas. Jesus já havia expulsado demônios. Jesus já havia feito muitas maravilhas. Mas ainda assim, eles estavam apavorados diante daquela tempestade. Muitos problemas que nós enfrentamos, nós acabamos pensando que Deus, ele não pode intervir, que Deus não pode nos ajudar. Mas o Senhor, ele está sempre disposto a intervir na situação, sempre que pedimos a Ele. O Senhor está disposto a nos ajudar sempre que entregamos o controle da nossa vida nas mãos dele. O Senhor sempre está disposto a nos atender sempre que o buscamos. A palavra diz: batei e abrir-se-lhe-á, pedi e você vai receber. Quando você procura, você também encontra. A Bíblia sempre, ela nos aconselha, a Bíblia sempre nos direciona a buscar a Deus, buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo. E quando nós fazemos assim, Ele está disposto a intervir na minha e na sua situação. Porque nós temos duas opções: ou nós entramos em pânico, quando nós não confiamos em Deus, achamos que Ele perdeu o controle da situação, achamos que Ele não se importa mais conosco, ou nós podemos ter confiança nele, resistir o medo, resistir todas as circunstâncias e confiar nele. Alguns dos discípulos eram pescadores experientes. Eles conheciam o risco, o perigo que eles estavam enfrentando. Mas o que eles não sabiam é que Jesus era capaz de controlar até as forças da natureza. E quando Jesus acordou, então, ele repreendeu aquele vento e ordenou que o mar se acalmasse. Jesus deu ordem ao vento e ao mar. Isso gerou uma ação imediata. Jesus repreendeu o vento porque ele sabia que a sua manifestação ali naquela tempestade não era uma obra divina. Jesus, ele não repreenderia algo que o seu pai estivesse fazendo. Jesus não repreenderia algo que seu pai tivesse mandado. Porque nem Satanás repreende Satanás. Então Jesus não repreenderia uma obra de Deus, nem desfaria as coisas que o seu pai estivesse fazendo. Toda nação dividida acabará em ruína. Da mesma forma, toda família não pode permanecer, toda casa não pode permanecer se estiver dividida. Perceba que o verbo repreender, usado por Jesus, é o mesmo usado para expulsar o demônio daquele jovem lunático. É o mesmo usado para expulsar o demônio de um homem na sinagoga. E também é o mesmo para repreender a febre da sogra de Pedro. Jesus repreendeu aquele vento porque ele sabia que a sua manifestação ali não era uma obra divina. Então Jesus repreendeu aquele vento e ordenou ao mar: aquieta-te, fique em silêncio. O problema é que muitas das vezes nós estamos repreendendo tempestades que Deus mandou e abraçando coisas que Deus não enviou.
Nós temos que ter o discernimento espiritual para entender o que é que Deus está nos provando, que Deus está nos testando, e entender também quais são as oportunidades que Deus está mandando. Nós não podemos sair abraçando tudo o que nós vemos e repreendendo tudo o que é de mal. Porque a gente tem que ter discernimento para entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. E só pela sabedoria divina, através da oração, da comunhão com Deus, da leitura da palavra, da intimidade com Deus, é que nós vamos ter esse discernimento espiritual para entender o tempo e o modo das coisas. Que Deus possa falar melhor ao seu coração através da sua palavra, que esta palavra possa entrar no seu coração, que você possa ter o entendimento de que Deus, Ele tem poder para lidar com essa tempestade que você está enfrentando. Como eu disse ontem, eu não sei qual é o problema que você está passando. Você também não sabe quais são os problemas que eu enfrento. Mas eu tenho certeza, eu tenho fé para crer que o Deus que acalma tempestades, Ele está aqui e Ele pode acalmar a minha e a sua tempestade. Peça a Ele, busque a Ele, procure o Senhor. Tenha fé que Ele pode acalmar as tempestades que você está passando. Talvez a tempestade que você está passando é um filho nas drogas, um marido desviado, talvez é um problema financeiro, você perdeu o emprego. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas coloque na mão do Senhor e tenha fé que Ele pode resolver os seus problemas. Tenha fé que Ele, ao entrar na sua vida, Ele vai mudar a sua história e vai te transformar numa nova pessoa e vai mudar a sua família, toda a realidade da sua vida. Se tão somente você crer, se você crer nessa palavra. Então nós vamos orar nesta manhã para que o Senhor possa destravar tudo aquilo que está travado no mundo espiritual, assim como este vento, a manifestação deste vento ali para derrubar, para abater o barco que Jesus e os seus discípulos estavam, para que Jesus e os seus discípulos ali não cumprissem a missão que Deus estabeleceu para eles. Jesus sabia que a manifestação daquele vento não era uma obra divina. Então, vamos orar, porque se esse vento que estiver assolando a minha e a sua vida não for uma obra de Deus, não for uma manifestação divina, para o Senhor repreender isso pela sua palavra, para que se tenha uma calmaria, para que chegue a paz, para que chegue o livramento, a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu relacionamento, sobre os seus negócios, sobre seus estudos, sobre todas as áreas da sua vida. Amém? Grande Deus, grande Pai, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus grande e um Deus fiel, um Deus tremendo, um Deus forte. Teu trono, Senhor, está elevado e ninguém pode destruir ou abalar o trono do Senhor. O Senhor governa sobre todas as coisas. Tudo o Senhor criou pela sua vontade. O Senhor criou todas as coisas e é para a tua glória. Sabemos, ó Pai, que essa tempestade, ela não vai nos matar, ela não vai nos destruir. Mas, ó Deus, nós sabemos também que muitas das vezes o inimigo se apropria de situações que enfrentamos para nos destruir, para abalar o nosso emocional, para abalar a nossa fé, para nos desanimar na fé, nos desanimar no propósito do Senhor, de buscar ao Senhor e de confiar no Senhor. Ó Deus, se
há alguma manifestação maligna do inimigo nessa tempestade que nós estamos enfrentando, em o nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, que seja repreendido, Senhor, toda manifestação maligna do inimigo contra essa tempestade, Senhor, contra a nossa vida, ó Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor possa intervir, ó Pai, assumir o controle. Nós te entregamos, ó Pai, o controle da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. Ó Deus, tudo aquilo que nós fazemos, que o Senhor possa dar a direção, que o Senhor possa nos dar o direcionamento, nos dar, ó Pai, a tua sabedoria para discernirmos, ó Pai, o tempo e o modo das coisas, que possamos ter uma visão espiritual, ó Pai, para entender, ó Deus, aquilo que está se passando, ó Deus, e não mais repreendermos aquilo que o Senhor está nos provando e não abraçarmos mais as coisas que o Senhor não está mandando. Ó Pai, no nome de Jesus, visita esse meu irmão, essa minha irmã, ó Deus, que está ouvindo esta oração, seja na sua casa, seja no caminho do trabalho, seja ao longo do dia, ó Deus, que o Senhor possa intervir nessa situação, que o teu poder, ó Deus, possa se manifestar nessa tempestade, ó Deus, e que a tua vontade seja feita, seja manifesta, que esse meu irmão, essa minha irmã possa crescer na fé, confiando no Senhor, e que o Senhor é o Deus que acalma, que nos dá livramento e que nos protege e que nos guarda, ó Deus, e que essa tempestade, ela não vai nos matar, ela não vai acabar com a nossa vida, ela não vai nos destruir, mas que possamos, ó Deus, ter fé para crer, ó Deus, e aumentar a nossa confiança no Senhor, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, compartilhe esta oração com outras pessoas, para que mais vidas sejam abençoadas através da palavra de Deus, desta oração. Se assim você está sendo abençoado, também compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. E assim também você vai estar nos ajudando a crescer esse canal e divulgar ainda mais este trabalho para mais pessoas. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia. Que Deus possa abençoar os seus caminhos por onde você passar, te dar livramento, te proteger, te guardar e te livrar de todo mal, abençoar também a sua casa, a sua família, todos os seus familiares. Amém? Em o nome de Jesus, receba essa palavra de Deus. Esta palavra não sou eu quem estou falando, eu estou falando a palavra do Senhor. Não é uma palavra minha, é a palavra de Deus. Então, se você crê na palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Amém? Seja abençoado em o nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.